Fala, meu povo, aulinha rápida aqui sobre imunidades parlamentares. Esse é um assunto bem interessante, bem polêmico, um assunto que alguns autores vão chamar de Estatuto dos Congressistas, outros vão chamar de prerrogativas dos membros do Poder Legislativo. Eu chamo apenas de imunidades parlamentares, que é mais fácil de a gente entender, tá bom? Para começar, pessoal, eu quero mostrar para vocês algumas charges que problematizam esse nosso tema de hoje. Essa primeira que você está vendo aí, ela brinca, não é? Ela faz um trocadilho, de certa forma, entre a imunidade e a impunidade, sugerindo que as imunidades parlamentares elas seriam, na verdade, uma garantia de impunidade. Nessa segunda charge, você está vendo aí, não é? Os dois políticos conversando e um fala: por causa da crise só vamos poder transportar dólares na cueca, na parte da bunda. E aí o outro vai e complementa: deve ser porque no Brasil bunda tem imunidade parlamentar. E aí mais um, essa bem interessante também, não é? De um lado você tem os super-heróis aí, invulnerabilidade, inteligência, campo de força, agilidade, resistência. E do outro lado o político, imunidade parlamentar. E aí, pra gente encerrar essa última, não é? Que é o político brigando, reclamando. Só faltava essa agora, querem tirar nossa imunidade parlamentar. Como é que vamos nos defender do povo? Então, como você pode ver, as charges sugerem, e de fato muita gente pensa isso, muita gente acha que as imunidades parlamentares são uma coisa ruim, uma coisa que, enfim, serve para acobertar os malfeitos dos políticos, alguma coisa dessa natureza. E assim como o restante da população, nós que estudamos o direito, nós costumamos não ter uma imagem tão positiva assim do poder legislativo. Muitas vezes nós achamos, por exemplo, que o poder judiciário é um poder mais limpinho, mais correto do que o poder legislativo. Não é bem assim. O que você conseguir encontrar de errado no legislativo, provavelmente você vai encontrar no judiciário também, porque os membros, os integrantes desses dois poderes, eles saem do mesmo lugar, eles saem da mesma sociedade. Então não há nenhuma razão para achar que o legislativo é pior do que o judiciário ou o judiciário é pior do que o legislativo. Eles provavelmente estão no mesmo nível, tá bom? Tem aula aqui sobre o Poder Judiciário, se você quiser se aprofundar sobre isso, é só dar uma olhadinha, tá certo? Mas vamos seguir aqui falando das imunidades. O que é que a gente tem para falar dessas danadas? Vamos lá. Primeira coisa, onde é que elas vão estar? Onde é que você vai encontrar isso na Constituição Federal? Artigos 53, 54, 55 e 56, tá bom? Lá vão estar as imunidades, material e formal. Primeira coisa, o que é imunidade material e imunidade formal? Imunidade material, você pensa em matéria, em conteúdo, tá certo? É alguma coisa que, se todo mundo fizer, vai ser crime, mas quem tem a imunidade vai poder fazer e não vai ser crime nenhum. Isso é imunidade material, tá bom? E o que é imunidade formal? Imunidade formal é relacionada a processo, relacionada à forma como o crime vai ser apurado e eventualmente punido, tá bom? Então guarda isso. Imunidade material é alguma coisa que, se qualquer outra pessoa fizer, é crime, e você, se você tiver essa imunidade, você vai poder fazer e não vai ser crime nenhum, tá bom? Imunidade formal se refere a um crime que você eventualmente cometeu e a forma como esse crime vai ser processado e eventualmente punido, tá bom? Então, isso é a diferença aqui, bem rapidinho, bem simplesinho, para a gente entender o que é imunidade material e o que é imunidade formal. Tá bom, e que imunidades são essas que os parlamentares possuem? Começando com a imunidade material que está no artigo 53 da Constituição. O que é que o artigo 53 vai dizer? O artigo 53 ele vai dizer o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso significa que ele vai ter essa imunidade com relação aos crimes que ele poderia cometer, falando alguma coisa, emitindo a sua opinião, dizendo alguma coisa, proferindo algum voto, algo dessa natureza. Então, alguma coisa que, se você ou eu falássemos e poderia constituir calúnia, injúria, difamação, o deputado e o senador, ele vai ter essa imunidade. Detalhe importante, detalhe interessantíssimo. Essa imunidade se refere às suas opiniões, palavras e votos no exercício da atividade parlamentar. Equivale a dizer o quê? Equivale a dizer que, se ele estiver lá no plenário, discursando, ele vai ter a imunidade. Se ele for convidado para um programa de TV na qualidade de deputado, na qualidade de senador, ele vai ter a imunidade, tá certo? Se ele estiver, por outro lado, num churrasco no final de semana,
estiver jogando futebol com os amigos, ele vai ter imunidade? Não. Aí ele não está nessa situação na qualidade de deputado ou senador, então ele não tem a imunidade, tá bom? É necessário que ele esteja no exercício da atividade parlamentar, tá bom? Certo, aí você me pergunta, Pablo, e o político fulano que foi preso, falou uma coisa polêmica, deu uma declaração bombástica e foi preso, está sendo processado, etc. Bom, o que acontece? O STF já tem uma série de decisões no sentido de que a imunidade é para preservar a atividade parlamentar, não é para encobrir a prática de crimes. Então, se o sujeito tenta fazer uso da atividade parlamentar para cometer crimes, e isso sem relação com a atividade parlamentar, o STF vem entendendo, vem se manifestando no sentido de que a imunidade não acobertaria isso, tá bom? Certo, e qual é a imunidade formal? A imunidade formal ela vai se referir ao processo e à prisão. O parlamentar vai ser preso apenas em flagrante delito de crime inafiançável. E os autos vão ser remetidos para a casa que vai resolver sobre essa prisão. Então a casa a que ele pertence, a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, é quem vai definir, é quem vai decidir se ele vai ficar preso ou não, tá bom? Essa é a imunidade formal com relação à prisão. Com relação ao processo, vai acontecer o seguinte: o parlamentar está sendo processado, o STF vai dar ciência à casa que poderá sustar o andamento dessa ação ou não, tá bom? Então, recapitulando aqui, prisão apenas em flagrante delito de crime inafiançável, tá bom? E os autos vão ser remetidos para a casa a que ele pertence, se for um deputado para a Câmara, se for um senador para o Senado, e a casa vai deliberar e decidir sobre essa prisão. E a imunidade com relação ao processo. Ele está sendo processado no STF, que é o foro competente para processá-lo. O STF vai dar ciência à casa, mais uma vez, se for um deputado, Câmara dos Deputados, se for um senador, Senado Federal, e a casa vai deliberar e vai decidir sobre essa prisão, tá bom? E com relação ao processo, se ele está sendo processado no STF, que é o foro competente para processá-lo e julgá-lo, o STF vai dar ciência à casa, mais uma vez, se é um deputado, Câmara dos Deputados, se é um senador, Senado Federal, e a casa poderá sustar o processo, ou seja, poderá suspender esse processo, tá bom? Certo, aí você olha para mim e pergunta, mas Pablo, você está falando dos parlamentares federais, deputados federais, senadores, mas e os deputados estaduais? Eles vão ter essa imunidade? E a resposta é sim. Isso vai estar no artigo 27, parágrafo 1º da Constituição Federal, que vai dizer o seguinte: será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Então, as imunidades que seriam aplicáveis aos parlamentares na esfera federal são também aplicáveis aos parlamentares na esfera estadual. Certo, entendi os deputados estaduais, mas e os vereadores, eles têm alguma imunidade, sim ou não? Tem também. Vai estar no artigo 29, inciso 8 da Constituição Federal, que vai dizer o seguinte: o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com um interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Inciso 8. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Então a imunidade do vereador ela vai ser mais limitada, é apenas dentro da circunscrição do município e apenas no exercício da sua função de vereador no que se refere à imunidade material, ou seja, vai proteger apenas suas opiniões, palavras e votos, tá bom? E aí nesse momento você já deve ter percebido, essa imunidade ela não é feita para acobertar nenhum mal feito, ela é feita para garantir que os membros do Poder Legislativo
possam exercer as funções do poder legislativo, que são legislar, e para legislar você tem que deliberar, você tem que discutir, você tem que debater, e você pode eventualmente ferir as suscetibilidades de alguém, tá certo? E para fiscalizar. Então é inerente à atividade do legislativo ter que deliberar, discutir, debater, e com isso, eventualmente, algum excesso poderia ser cometido, não é? Então essas imunidades, elas não são feitas para acobertar malfeitos, não. Essas imunidades são garantias de independência e do próprio funcionamento do poder legislativo. E o que é que acontece? O problema é que algumas pessoas mal intencionadas se aproveitam disso para cometer crimes, achando que por isso vão ficar impunes. E se você pensar bem, esse é um problema do direito em geral. O direito é feito para as pessoas boas, ou nem tanto para as pessoas boas, para as pessoas normais, as pessoas que estão na média, não são boas demais nem ruins demais. Mas o que é que acontece? Infelizmente, algumas pessoas que são mal intencionadas acabam se aproveitando disso, tá bom? Mas essas imunidades são importantes, são necessárias para o próprio exercício e funcionamento do poder legislativo. Então é isso, eu espero sinceramente que você tenha gostado da aula de hoje, que esteja gostando de estudar Direito Constitucional comigo. Vou encerrar pedindo para você deixar aquele like se você tiver gostado. Se você não tiver gostado, deixa a sua crítica construtiva aí nos comentários. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também, eu estou olhando sempre os comentários e respondendo. E, bom, se estiver gostando e quiser aprender um pouco mais de Direito Constitucional, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado sempre que sair um vídeo novo, tá bom? Então é isso, como eu tinha dito, aulinha bem breve, ficamos por aqui. Beijão no seu coração. E, como sempre, vamos arrochar o nó aí, estudando e aprendendo Direito Constitucional bom danado. Até a próxima.